E aquele é um jumento que tá deitado ao lado do Lá em cima do telhado lá. Agora é camelo. Em cima do telhado. Ele parece para nós o cutia. É, não E tem aquele- rabo, né? E aquele bicho alto. Eu acho que eles estão querendo descer e o cachorro tá Lá. E aquele outro animal que tá ao lado do cachorro? outro cachorro. Aquele grandão? Olha lá em cima do telhado. Mais perto, aqui tá mais perto. Isso, vou pescar. Está no final do Evangelho de João. Vou pescar. Sinal que o Pedro estava se desviando, o Pedro estava desanimado, resolveu voltar à sua antiga profissão de pescador. Uma coisa de gente que não lê a Bíblia, gente que não presta atenção. Né? Aqui foi depois da ressurreição, gente, tinha dó. Né? Eles já tinham visto Jesus ressuscitado, Jesus já tinha se reunido com eles. Então é impossível que Pedro agora fosse se desviar. É verdade que faltava aquele confronto, faltava aquele perdão formal que Jesus lhe deu, porque Jesus perguntou 3 vezes a ele se o amava, né, porque ele o havia negado 3 vezes, então Pedro chorando, então, como se houvesse uma lavagem da alma para ele, recebeu o perdão. Mas não tem nada a ver com desviar. Era a profissão deles, a igreja ainda não estava formada. E quando Jesus estava com eles, havia um ministério estruturado. A Bíblia diz que havia pessoas que contribuíam financeiramente. Judas era tesoureiro, então aquilo ali se administrava dinheiro. Havia uma estrutura que mantinha eles. Quando Jesus é morto lá no Calvário, então aquela estrutura se esfacela. E não existe ainda uma igreja formada para sustento dos apóstolos. Então, era o que eles sabiam fazer, era pescar. Então eles vieram pescar, Jesus mostrou a eles, né, se lembram? E ele perguntou, filhos, tendes alguma coisa que comer? Eles disseram, não, Senhor, não tem nada. Então Jesus manda que eles lancem a rede do outro lado, e eles trazem muitos peixes. Jesus mostra que iria sim cuidar deles, que não ia faltar nada, embora que haveria necessidade do esforço, do trabalho deles. Jesus não fez aparecer os peixes, Jesus mandou que eles pescassem, né? Além da lição da evangelização, para quem vive do evangelho, uma coisa está ligada à outra. É um trabalho que a gente sabe fazer, né? É pregar a palavra, e é daí que vem o nosso sustento. Lembrando também, né, Jesus, tendes alguma coisa que comer? Eles não tinham nada, mas quando eles chegam, havia um pão, havia um peixe assado. Então Jesus tem algo para oferecer e quer também algo de nós. É o compartilhamento, é a nossa parceria com Jesus na sua obra. Bem lembrado. E bem lembrado que, inclusive, os anjos lá no túmulo disseram às mulheres, digam aos seus discípulos que vão a Galileia e lá o encontrarão. Então, eles estavam absolutamente conscientes que Jesus havia ressuscitado e não havia nenhuma chance de Pedro desistir de seguir Jesus, sabendo que ele havia morrido e ressuscitado e ninguém nunca havia feito isso antes. É impossível. Ele também ele teria que ser muito incrédulo. Vêm para cá, sobem por essas escadarias aqui e lá embaixo do lugar onde está essa igreja, provavelmente é o lugar onde Jesus espera pelos discípulos com aquele peixe que eles vão cear. Então, as águas do Mar da Galileia chegavam até essas pedras aqui.
nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, de Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Para nós, cristãos evangélicos, atenção, só para lembrar, para nós cristãos evangélicos não existe esse negócio de primado de Pedro. Pedro não foi o pastor em Jerusalém, vocês estão me ouvindo? O pastor em Jerusalém não foi Pedro, foi Tiago, irmão do Senhor. Isso está em Atos capítulo 15, isso está no livro de Gálatas, não é? O pastor em Jerusalém foi Tiago. Pedro, pelos relatos bíblicos, nunca foi bispo de Roma. Isso é uma coisa que a igreja romana inventou para querer nos fazer engolir que lá é a capital do cristianismo no mundo, porque pela cabeça deles. Então Jesus disse que Pedro seria a pedra da igreja, o que não é isso, a interpretação não é essa. E, portanto, aí tendo sido bispo em Roma, pronto, aí legitima ou legitimaria o primado da igreja romana sobre o mundo, mas isso não existe. Primeiro, porque quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei minha igreja, a pedra da confissão, da convicção, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O próprio Pedro se encarrega de tirar essa dúvida, quando ele escreve na sua epístola que Jesus é a pedra de esquina da igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus, não é? E depois que, como eu já disse, o pastor em Jerusalém, nos primeiros dias da igreja, era Tiago. A gente vê isso facilmente, é só ler a Bíblia, que os católicos não fazem, não é? Não fazem. Em segundo lugar, é ver também os relatos históricos. Não existe base nenhuma para dizer que Pedro foi bispo em Roma e dizer que tinha um trono de Pedro. Lá Pedro nunca sentou em trono, gente. Pedro era um homem muito humilde. Quando ele foi à casa de Cornélio, se lembra? Em Cesareia, nós vamos passar depois da manhã, né? Se Deus quiser, ou é amanhã. Né? Então, quando Pedro vai a Cesareia, que Cornélio se ajoelha ao pé dele, ele pega o Cornélio e diz: ei, rapaz, levanta aí que eu também sou homem. Não é? Então Pedro era um homem muito humilde. Trono de São Pedro, onde eles foram tirar esse negócio? Não é? Para nós a pedra é Jesus, o chefe da igreja é Jesus, e não existe esse negócio de um lugar mais importante do que o outro, porque o apóstolo não sei quem morou lá, não é? Aqui é um lugar especial porque Jesus exerceu seu ministério aqui e tal, para nos faz lembrar os ensinos, os milagres, mas se a gente não estiver bem com Deus, pode vir para cá 300 vezes que não vai adiantar nada.